Bom, galera, depois de falar sobre funções oxigenadas, nós entramos hoje aqui nas funções nitrogenadas, tá? Nessa primeira aula sobre funções nitrogenadas, vamos falar sobre duas funções muito importantes, são as mais cobradas, as aminas e as amidas, tá? Na próxima aula a gente vem com nitrila, isonitrila e nitrocomposto, fechando assim as funções nitrogenadas. Maravilha? Falando das aminas. As aminas são funções derivadas da amônia, tá? Derivadas da amônia. Então o NH3 aqui é a amônia. Quando a gente retira um hidrogênio e adiciona um radical carbônico, nós vamos dar origem a uma amina. Essa amina vai ser classificada como primária. Professor, por que essa amina vai ser classificada como primária? Porque ela tem apenas um radical carbônico conectado ao nitrogênio. Se ela tiver dois radicais carbônicos, como está o exemplo de baixo, ela é uma amina secundária, ou três, como é o último aí, é uma amina terciária. Tá? Essa é uma classificação de muita importância, porque quando nós entrarmos na questão da temperatura de fusão e ebulição, vai fazer toda a diferença se ela é primária, se ela é secundária ou terciária. Quando nós entrarmos na questão, tá, de basicidade ou acidez dos compostos, também vai fazer diferença ser uma amina primária, secundária ou terciária para falar da força. Tá? Por que você está comentando isso? Porque eu preciso que vocês saibam que as aminas são bases orgânicas. Ah, professor, mas não tem hidroxila. Não tem problema, isso não é a teoria, tá, de Arrhenius, isso é a teoria de Lewis. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente que uma base na teoria de Lewis é um doador de par eletrônico e isso vai acontecer com as aminas, tá bom? Então, tirou o hidrogênio, colocou o radical carbônico, vira amina primária. Se eu tirar dois hidrogênios e colocar dois radicais carbônicos, isso passa a ser uma amina secundária. E se eu tirar três hidrogênios e colocar três radicais carbônicos, isso vira uma amina terciária. Ah, esses radicais precisam ser todos iguais? Não. Podem ser diferentes entre si? Pode, tá? Não tem problema nenhum. Pode ser diferente, professor? Pode ser diferente, tá? Se são iguais ou não, isso vai interferir só lá na nomenclatura, porque nós teremos que agrupar os radicais iguais, tá? Mas de maneira geral, isso não interfere em absolutamente nada dentro da sua amina, seja ela com radicais iguais ou radicais diferentes aí nas aminas secundárias ou terciárias. Falando de nomenclatura, né? Como é que fica a nomenclatura das aminas? Nós dividimos em duas partes, como sempre. Temos a nomenclatura oficial, que é da IUPAC, e a nomenclatura usual. Na nomenclatura oficial da IUPAC, nós teremos os radicais, e aí o último termina em amina. Lembrando que esses radicais, obrigatoriamente, precisam estar colocados em ordem alfabética. Tá? Os radicais são colocados em ordem alfabética. Não se esqueçam que se eu tiver radicais iguais, eu preciso agrupá-los, tá? Com o prefixo di, tri, tá? Para colocar esses radicais juntos. Mais uma atenção sobre isso. Esses radicais de quantidade, tá? Como di ou tri, é que aqui o tri vai ser o único, mas falando principalmente do di. Tá? Se eu tiver três radicais e dois são iguais, tá? Dois são iguais, vai ter que entrar esse di. Esse di não entra na comparação alfabética. Então, se eu tiver, por exemplo, dimetil, quem que vai entrar na comparação alfabética? O M do metil e não o D do di. Tá? Fiquem atentos quanto a isso, pois pode gerar confusão. Até coloquei um exemplo aqui embaixo, ó. Tá? Até tem esse exemplo aqui embaixo para vocês ficarem alertas quanto a isso. Nomenclatura usual. Quando que eu utilizo essa nomenclatura usual? Galera, você vai utilizar a sua nomenclatura usual quando você tiver, né, aí uma cadeia carbônica muito grande e o radical da amina, que é o NH2, vai estar pendurado nessa cadeia. Quando eu tenho, por exemplo, duas funções químicas, como é o que acontece com os aminoácidos. Então, por exemplo, ó, CH3, CH, NH2, C-O, OH. Tá? A nomenclatura oficial vai ser a do ácido carboxílico
isso aqui vai se comportar como um radical. Quando eu tenho esse radical NH2 aí sendo tratado como uma ramificação, como algo pendurado, ele passa a receber o nome amino, tá? Amino. Tanto é que eu coloquei para vocês aqui de maneira simplória, amino e o hidrocarboneto que segue ele, beleza? Então, quando eu for colocar uma nomenclatura usual, este radical amino estará fazendo referência, tá, a algo pendurado aí na forma de um NH2. Lembre-se que a gente tem como exemplo os aminoácidos. Por que não são chamados, professor, de aminoácidos? Porque aqui é o radical que está pendurado, é o radical amino. Pertence à função amina? Pertence à função amina. Mas como ele está pendurado como um radical, ele recebe o nome de amino. Por isso que é chamado de aminoácido. Maravilha? Ok? Seguindo. Exemplos. A amina mais simples que a gente tem é essa, que é a metilamina. Um radical apenas, com apenas um átomo de carbono, então met, como é o radical metil, terminado em amina, que é para falar da presença do nitrogênio. Já uma amina secundária aqui, como é que fica? Esse radical tem um carbono, radical metil, opa, faltou um 3 aqui. Esse radical, radical carbônico, metil. Então isso vai ser o dimetilamina, tá? Di porque são dois radicais metil, então dimetilamina. Esta cadeia aqui, ó, tem um radical com 2 carbonos, que é o radical etil, um com um carbono, que é o radical metil, e outro com um carbono, que é o radical metil. Então não se esqueçam que isso deve estar em ordem alfabética e que aquele prefixo de quantidade di não entra na comparação, tá? Radical metil e radical metil, se eu juntá-los, fica dimetil. Esse é o radical etil. Então, colocando em ordem alfabética, etil, dimetilamina. Só lembrando que o que eu levei em consideração para a comparação alfabética foi o E do etil e foi o N do metil. Tá? Etil, dimetilamina. Professor, não tem nomenclatura usual para esses caras? Filho, como esse NH2? Esse N, tá? Não são ramificações, não estão pendurados aí, nós não utilizamos a nomenclatura usual, nós utilizamos apenas a nomenclatura oficial. Mas quando eu tenho uma situação como essa, aí sim, tá? Eu vou tratá-lo também com a opção de ser apenas um radical pendurado. Falando da nomenclatura oficial, da nomenclatura IUPAC, que radical que é esse? 1, 2, 3, 4 átomos de carbono. Butil. Só que só seria o butil ou N-butil se ele estivesse conectado aqui, ó, no carbono da extremidade. Mas não está. Ele está conectado no carbono secundário. Ó, tá? Então, esse radical com 4 carbonos e algo pendurado no carbono secundário, ele é chamado de sec-butil. Por isso que fica sec-butilamina. Tá? Sec-butilamina. Essa é a nomenclatura oficial. Qual é a nomenclatura usual? A nomenclatura usual eu pego o hidrocarboneto como sendo a cadeia principal e pego esse NH2 como sendo, tá, uma ramificação aqui pendurada. Contagem a partir da extremidade mais próxima a ele. Então, 1, 2, 3 e 4. Então fica 2-amino. Quando ele é um radical, quando ele está pendurado, ele é chamado de amino. Então, 2-aminobutano. But, porque são 4 carbonos, an, porque só tem ligação simples entre eles, e O, né, porque se não fosse o nitrogênio aqui seria um hidrocarboneto. Então, 2-aminobutano. Essa é a nomenclatura usual que a gente tem aí para esse composto. Então, volto a repetir. Quando o seu nitrogênio está pendurado como se fosse uma ramificação, aí sim, a gente utiliza a nomenclatura usual e nós vamos chamá-lo de amino. E segue a cadeia principal do composto que você tem, tá? Caso contrário, nomenclatura oficial. Nós temos aí as aminas muito presentes, tá, no dia a dia. Então, cafeína, tá, cocaína, xilocaína, são exemplos de substâncias que nós temos que apresentam a função amina, entre outras, e que passam a ser utilizados aí como leve anestésico, como é o caso da xilocaína. Então você vai ao dentista, ele vai passar xilocaína na sua gengiva,
vai esperar um pouquinho e aí depois ele vem dar aquela agulhada com uma anestesia mais forte, tá? Essa xilocaína aí que ele passa é só para você não sentir esta picadinha, tudo bem? Ok? Então, são algumas aminas que a gente tem aí. Cheiro de peixe podre. Cheiro de peixe podre também é por conta da amina. Quem que tem cheiro de peixe podre? A trimetilamina. Tá? Tem um carbono. CH3. A trimetilamina tem cheiro de peixe podre. Então aquele peixe que ficou lá na feira o dia inteiro pegando sol, que já não estava tão fresquinho, tem um cheiro forte. Isso é o cheiro da trimetilamina. Sem contar que depois existem outros compostos que têm cheiro de putrefação, cheiro de cadáver, tá? Como a cadaverina. É um exemplo que a gente tem aí de amina com um odor um tanto quanto desgostoso, digamos assim. Seguindo. Chegamos até alguns casos especiais. A prova da UEM cobrou isso. Deixa eu ver que ano que foi. Se eu não estou enganado, foi no final de 2012. Ou a metade do ano ou o final de 2012. A UEM cobra isso numa prova específica. Tá? Ela fala de alguns compostos aqui. Ó. Ela tinha falado da piridina, tinha falado do pirrol e da piperidina. Eram esses compostos que ela tinha colocado, tá, para vocês lá no exercício. E aí, entre as perguntas que ele faz, é qual função que esses grupos apresentam. Então a gente precisa lembrar que tem o nitrogênio, né, ligado a carbono, então obrigatoriamente isso é uma amina. Nitrogênio ligado a carbono, amina. Nitrogênio ligado a carbono, amina. Nitrogênio ligado a carbono, amina. Ok? Ainda ele pergunta sobre o caráter aromático. Nós vamos ver que esses dois caras apresentam caráteres aromáticos. Tá? Esse aqui, porque no lugar do carbono entra o nitrogênio, continua a ressonância, tá? No anel perfeito, tranquilo. E aqui, apesar de não ter o anel benzeno, nós vamos ver um pouquinho mais para frente lá, algo chamado de regra de Huckel, tá? Bem para frente, na verdade. A regra de Huckel vem mostrar para nós que alguns compostos são aromáticos, mesmo não tendo o anel benzeno, tá? O pirrol é um desses casos. Então, o pirrol e a piridina são caras que eu gostaria muito, muito que vocês lembrassem. Porque o pirrol e a piridina são exemplos de aminas que são aromáticas, tá? A piridina e o pirrol são exemplos de aminas que são aromáticas. A piperidina é menos comum de aparecer e a pirrolidina também é bem incomum, tá? Entre a piperidina e a pirrolidina, essa aqui aparece com um pouco mais de frequência do que ela. Mas nada se compara ao pirrol e à piridina. Não se esqueçam, piridina e pirrol são aminas cíclicas aromáticas, tá? Não se esqueçam disso. Saindo das aminas, nós vamos para uma função que tem um nome muito parecido e pode gerar uma confusão com você. Amidas, tá? Amidas. Qual é a diferença, professor, de uma amina para uma amida? Aqui, ó. Essa é a diferença. O C dupla O. Nas aminas, nós não temos o C dupla O. Nas amidas, nós temos esse C dupla O. Tá? Então, isso aqui pode ser considerado como derivado do ácido carboxílico. Ó. Porque o ácido carboxílico tinha um OH. No lugar desse OH, agora nós colocamos um NH2. Tá bom? E aí nós damos origem às amidas. Tanto é que a nomenclatura delas vai ser bem parecida. Tá? A nomenclatura delas vai ser bem parecida com a dos ácidos carboxílicos. Na verdade, a gente utiliza o ácido em questão aí para colocar a nomenclatura. Tá? Um detalhe em especial. Deixa eu apagar isso. Um detalhe em especial. Isso é classificado como uma amida primária. O que é uma amida secundária? Muito cuidado, muita atenção com isso. Já apareceu em Enem, então a gente tem que ficar atento. Isso aqui é uma amida, tá? Isso é uma amida secundária. Para ser amida secundária, eu preciso ter esse grupo aqui conectado ao nitrogênio. Então, dois grupos conectados ao nitrogênio. Então, amida secundária, tá? Essa é uma amida secundária. E aqui eu ainda posso ter a amida terciária. A amida terciária, então serão três grupos, tá? Três grupos como esse, conectados aí, tá?
ao nosso nitrogênio. Pronto. Isso aqui, ó. Isso é uma amida terciária. Eu falo isso porque muita gente confunde. O que a prova vai fazer? A prova vai tirar esse cara e vai colocar um carbono aqui, um CH3. A amida é secundária, porque tem 2 carbonos conectados ao nitrogênio. Falso, tá? Falso. Para ser uma amida secundária, eu tenho que ter 2 grupos desse. Ah, professor, então o que seria essa amida com CH3 pendurado aqui? Seria uma amida com um radical ou uma amida com uma ramificação no nitrogênio. Só isso. Mas ela continua sendo primária. Para ser secundária, eu teria que ter 2 grupos desse. E para ser terciária, eu preciso ter 3 grupos, tá? 3 grupos desse conectados aí em volta do nitrogênio. Beleza? Tá? Raríssimo, tá? Raríssimo isso aqui aparecer em prova. Mas vai que, né? Vai que. Então, o comum é que apareça isso. Nomenclatura. Como é que vai ficar a nomenclatura da IUPAC? Nós vamos pegar o nome do ácido carboxílico que deu origem a ele. Então eu vou contar 1, 2, 3, 4 carbonos, por exemplo. Ah, era o ácido butanoico. Então nós vamos tirar o ico e vamos adicionar a amida. Tá? A maioria dos materiais coloca ico, mas eu gosto de Travei. Mas eu gosto sempre de lembrar vocês que não é só o ico. A gente vai tirar o oico como um todo. Tá? Vai tirar o oico como um todo. Já te explico isso, porque senão vai ficar bugado com o oxigênio ali no meio. Nomenclatura usual, tá? É o prefixo usual do ácido carboxílico. Aí sim, menos ico mais amida, eu dou origem, tá, ao nome do meu composto. Aqui está. Exemplos. Essa é a amida mais simples que a gente tem. Um carbono. Então, met. Que ácido que era esse? Era o ácido metanoico. Lembra que eu falei que é para tirar o oico como um todo? Se eu não tirar o oico, tirar só o ico, teria um oxigênio aqui no meio. Ó. Isso não é verdade. Tá? E isso não é verdade. Não fica esse oxigênio aí no meio. Beleza? Então, um carbono metanoico, tira o oico e adiciona amida. Então, metanamida. Tá? Essa amida é uma metanamida. Nomenclatura usual. Não tem isso aqui. Nomenclatura usual. Forme, tá? Porque tem um carbono só. E aí você tira o ico, que seria fórmico, e adiciona amida. Então, formamida, nome usual para ela, formamida. Essa outra aqui, 2 carbonos, met-et. Era o etanóico, tira o oico e adiciona amida, etanamida, tá? Etanamida. Nomenclatura usual. Para o ácido et, a usual é acete. Então, ácido acético. Tira o ico e adiciono amida. Acetamida. E aqui embaixo eu coloquei 2 exemplos com ramificação. Um na cadeia principal e o outro no nitrogênio, só para mostrar para você como é que fica. Como essa cadeia é uma cadeia mais complexa, porque ela tem ramificação, eu nem coloquei a nomenclatura usual, porque ela não é utilizada, né? Seria o isopentil, né? Ficaria isopentilamina. Tá? Isopentilamida você quase não encontra. Essa nomenclatura não é utilizada por conta da ramificação. Tá? Por isso que eu coloquei só a nomenclatura oficial. Como é que fica a nomenclatura oficial? Aqui está a minha ramificação e eu preciso fazer a contagem dos carbonos. Professor, eu conto da onde? Da esquerda para a direita, da direita para a esquerda. Sempre você vai começar a contar nesse carbono do dupla O e do nitrogênio. Ele é o carbono 1. Tá? Então, 1, 2, 3, 4. Onde que está a minha ramificação? 3. 3 metil, 4 carbonos but, né? E aí eu acrescento aí a minha amida. Isso era o ácido butanoico. Tira o oico, coloca amida, butanamida. Então 3 metil, butanamida. Composto da direita, eu tenho uma ramificação agora no nitrogênio. Putz grila, professor, como é que eu faço para informar? Fácil, você coloca o nitrogênio. Quando é na cadeia principal, aparece com o número. Quando é no nitrogênio, coloco com o nitrogênio. Então, N-metil, ou seja, tem um radical metil conectado ao nitrogênio. N-metil, 1,2. Era o ácido etanóico, tira o oico e acrescenta amida. Então, N-metil, etanamida. Nomenclatura usual para ela. N-metil, acetamida. Tá? N-metil, acetamida. Então, não se esqueçam. Quando o radical está no nitrogênio, como é que eu indico? Com o N. Quando o radical está na cadeia carbônica principal, como é que eu indico?
com os números, como a gente sempre fez. Para finalizar essa aula, vamos falar sobre as lactamas. Professor, quem são as lactamas? As lactamas são as amidas cíclicas. Amidas cíclicas são as lactamas. Lembra que eu tinha falado da lactona? A lactona era o éster cíclico, lactona. Lactama é a nossa amida cíclica. Como é que eu coloco o nome nessas amidas cíclicas? Todas vão se chamar lactama. A diferença é o número de carbonos que eu tenho aí. Tá? Como que eu faço essa contagem? Mesma coisa que eu citei lá nos ácidos carboxílicos e também nos ésteres cíclicos. O carbono de número 1 é o carbono do C-O, só que ele não recebe a nossa letra grega. A letra grega só vai começar a surgir a partir do carbono 2. Eu falei no ácido carboxílico e eu falei lá nas lactonas para vocês. Aqui é a mesma coisa. Carbono 1, que é o da dupla, carbono 2. Opa, aí eu coloco alfa. Próximo carbono, que é o 3, beta. Opa, então, como que eu coloco o nome da lactama? Eu vou identificar qual foi o último carbono que eu tive, que é o que está conectado ao nitrogênio. Qual é o carbono que está conectado ao nitrogênio? Ah, professor, é o carbono beta. Então, o nome dessa lactama, beta-lactama. Agora, esse ciclo aqui, ó, tem um carbono a mais. Então, 1, 2, aí vem alfa, 3, beta, 4, gama. Opa, é o carbono 4 que está ligado ao nitrogênio, ou seja, o carbono gama. Gama-lactama. Aqui, coloquei um carbono a mais, então 6, 1, 2, 3, 4, 5. Qual é o carbono que está ligado ao nitrogênio? Ah, é o carbono 5. Qual é o carbono 5? É o carbono sigma. Então isso é chamado de sigma-lactama, tá? Sigma-lactama. Todas as amidas cíclicas vão apresentar esse nome lactama. Eu mudo a letra grega para falar do número de carbonos. Então, o terceiro carbono ligado ao nitrogênio, beta. O quarto, gama. E o quinto, sigma. Tá? E aí a gente tem beta-lactama, gama-lactona e também o nosso sigma-lactama. Beleza? Beta, gama e sigma-lactamas. São esses 3 exemplos que nós temos aí. Maravilha? Queridos, na próxima aula, então, como eu citei, a gente vem com nitrila, isonitrila e nitrocomposto. Fiquem com Deus, uma excelente semana, bons estudos e até a próxima. Tchau!